17 horas, horário de Brasília. Começa agora mais uma live. Uma live muito especial. Uma live super pedida. Enquanto eu tô falando aqui no comecinho, eu já vou mandar pro pessoal dos grupos. Todo mundo que quer saber sobre os vídeos, né? Todo mundo que quer acompanhar esse conteúdo super rico, se inscreve aqui. E se você ainda não se inscreveu... se inscreve no grupo de avisos para você não perder nenhuma live. Oi, Dani, tudo bom? Gente, hoje nós vamos falar sobre marca pessoal, vamos falar sobre branding, vamos falar sobre um monte de coisa relacionada à linguagem não verbal com Fernanda Barroso. Fernanda Barroso tá aqui. Você me manda o convite ou eu te mando, Fê? Seguinte, essa aula, aproveitem, fiquem até o final, tirem dúvidas e aproveitem porque eu não vou deixar por muito tempo aqui no perfil. Eu vou deixar fechada, esse conteúdo é tão VIP, que eu vou disponibilizar lá para os meus alunos do Destrave e Grave depois. Ao vivo eu faço aqui com vocês, todo mundo participando, mas ela vai ficar fechada lá no meu treinamento Destrave e Grave. Fê, só aceitar e entrar aqui. Vamos falar sobre linguagem não verbal. Ó, olá, bem-vinda! Olá! Tudo Tudo bom? bom? Tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me vendo bem? Porque eu tô me vendo embaçada aqui desse lado. Não, aqui tá super ok. Para vocês que estão vendo, tá ok também? Tá brilhando? Muito bom, O Fê. som, o Acho som que tá bom? Porque eu tenho um ventilador aqui do meu lado que eu não tô aguentando. tá Tem? Vocês ok, estão você tá com o ouvindo esse microfone. tu? Não? Não, Então tá bom. não, eu tenho uma britadeira aqui no prédio do lado que tá reformando. Então tá bom o Entendi. Essa negócio. minha linguagem não verbal vocês não estão ouvindo aqui não, né? Não, acho que tá tudo ok. Já começamos colocando tudo isso em prática, hein? O que é? O cenário, até o áudio entra na linguagem não verbal, né, Fê? Tudo. Tudo. A gente se comunica o tempo inteiro, né? Você não tem como você não fazer isso. Então você acordou, abriu o olho, você já começa a comunicar alguma coisa para todo mundo que está à sua volta. Então você precisa ter o comando disso, porque senão você começa a comunicar coisas aleatórias e aí às vezes não são aquelas, né, tão legais sobre você e você acaba não tirando proveito dessa comunicação e às vezes até se prejudicando. Muito bom. Bom, antes da gente entrar no universo no seu universo, eu queria que você se apresentasse rapidamente para quem ainda não te conhece, de repente vai lá depois no seu perfil para te conhecer melhor, mas fala um pouquinho sobre você e por que que eu chamei, por que que você é tão credenciada para falar sobre marca pessoal, sobre linguagem não verbal? Então, eu sou Fernanda Barroso, minha formação é publicidade e marketing, trabalhei bastante tempo nessa área, então conheço um pouco mais desse pedaço também. E trabalho com consultoria de imagem já faz um tempo, desde 2015. E aí, na verdade, as coisas foram se somando, né? Então, junto com a consultoria de imagem, eu juntei aí toda essa bagagem anterior do marketing para poder ter autoridade para falar sobre branding, né? E marca pessoal também. Então, na verdade, eu desde que sou criancinha, desde bebê, eu estou dentro desse universo de moda, de roupa, de vestir, né? Minha família tinha loja, então eu cresci dentro desse universo. Então, eu tenho bastante facilidade, assim, né? E estudei bastante para fazer essas leituras e entender o que está por trás, qual é essa mensagem que a gente comunica, né? O tempo inteiro. Então, é isso. Eu amo o que eu faço, adoro ajudar. Trabalho mais com mulheres, né? Então, adoro ajudar essas mulheres a descobrir o brilho delas, né? E a alcançar todo o potencial, ser quem elas vieram ser mesmo, sem nenhuma trava, sem nenhuma barreira. Então é isso, meu trabalho é remover essas barreiras e fazer elas encontrarem esse brilho e encontrar, enfim, força dentro delas mesmas para ser quem elas quiserem. Muito bom, tá vendo? Eu destravo na frente das câmeras, a Fernanda destrava o mulherão que existe dentro de você e as mulheres elas saem muito transformadas do treinamento. Eu sei porque eu fiz um dos, né? E tô fazendo um processo de rebranding com ela. Vocês já devem ter visto várias mudanças, até na minha linha editorial, que também mistura um pouco. Bom, enfim, isso daí tem um dedinho dessa mulher aqui, desse mulherão.
E aí, Fê, mas o que que a gente pode falar? Para o pessoal que está aqui me acompanhando, já tem pedido há bastante tempo, como é que a gente pode saber o que que a gente comunica, o que que não comunica, em relação à roupa. Eu, de vez em quando, dou até aquele exemplo do batom que você me falou, que eu tinha que marcar mais a minha boca, Uhum. uma live que eu fiz sem batom. Eu já dei também os créditos a você. O que que, assim, quais são os toques mais iniciais, assim, quem nunca pensou nesse assunto da linguagem não verbal, por onde deve começar? Então, primeiro a gente tem que entender o que é linguagem não verbal, né? Tá. Dentro da linguagem não verbal está tudo aquilo que a gente não fala, obviamente, mas que está sendo captado pelo nosso cérebro, né? Pelo nosso inconsciente. E quando a gente vai estudar um pouco de neurociência, a gente entende como é esse funcionamento. As nossas decisões, elas estão baseadas em decisões que a gente toma com o nosso cérebro emocional, tá? Então, o nosso cérebro emocional, ele é expert em leitura não verbal, em percepção, tá? Então, a gente está falando aí de prestar atenção nos detalhes que são os decisores de compra, tá? Por quê? O cérebro racional, que é aquele que a gente dá os motivos, a gente explica melhor a compra, não, eu vou comprar porque tá barato, ou porque ele acontece num segundo momento só para ratificar aquilo que o cérebro emocional já decidiu, tá? Então, vamos tomar um exemplo aqui. Por que vocês acham que existe test drive de carro? Porque quando você entra no carro, você tem as sensações daquele carro. Então, tem o cheirinho do carro novo, você pegar no volante, você dirigir, você sentir aquele carro todo, você ter a sensação, né, de estar dentro de um carrão daquele, seja qual for o carro. Então, você tem aquela sensação. É isso que compra, tá? É a sensação. Então, depois, o vendedor vai falar para você o preço, vai falar em quantas vezes você pode fazer, em como é que faz, e aí você só vai, na verdade, entender, fazer aquilo que o seu cérebro emocional já tinha decidido, tá? Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção nesses códigos não verbais, porque são eles que são os decisores de compra e os decisores do seu comportamento, tá? Decisores em que sentido? Posso confiar? Não posso confiar? Né? Então, quando a gente bate o olho em alguma coisa, a gente faz uma leitura visual, uma leitura rápida, né? Que vai lá para o nosso inconsciente, vai bater lá nas nossas experiências e vai entender. Isso que eu estou vendo me oferece algum perigo? Eu preciso recuar? Isso que eu estou vendo é confiável? Eu posso me aproximar? Eu posso baixar minha guarda? Eu posso deixar isso, né, entrar na minha vida? Então, esses códigos, eles liberam todas essas travas. Então, olha como é importante e não é uma coisinha boba que a gente precisa prestar atenção. Meu cenário, a minha roupa, né? Não. Tudo isso está contando coisas para você, tá? Está contando coisas sobre você para os outros. Todas essas escolhas contam coisas sobre você. Então, imagina que agora, essas escolhas que eu fiz aqui, elas não são aleatórias. Então, a cor da minha roupa, os meus acessórios, o cenário que eu pus de fundo, tudo isso está contando coisas sobre mim. Vocês já fizeram essa decodificação lá no inconsciente de vocês e vocês já têm uma resposta para me dizer: deixa eu prestar atenção no que ela está me dizendo porque eu estou acreditando, eu confio nessa informação. Tá? Então, tudo isso, ela bate e volta, né? Você emite esses sinais todos e ele volta para você em forma de confiança, em forma de escuta, né? Então, por isso que é muito importante. Então, essa é a importância dos seus sinais não verbais aí, né? De você prestar atenção nessa comunicação que está acontecendo além de você. Dentro desses sinais não verbais, eles têm o quê? Eu tenho o meu cenário, né? Tudo que tem atrás de mim. Eu tenho a roupa que eu estou usando, todos os acessórios que eu coloco em mim, a minha maquiagem, o tom de voz, o gestual que eu faço, né? Então, tudo isso entra como linguagem não verbal, tá? Não adianta nada você ter um belo de um discurso e a tua linguagem não verbal está completamente em desacordo com esse discurso. As pessoas não prestam atenção, porque a mensagem que elas têm de você é, opa, não dá para confiar, né? Ela fala uma coisa e ela mostra outra, então ela não é Sim. confiável. Então, eu Não preciso basta ser, alinhar. tem que parecer exatamente aquilo que você vende, né? O melhor que você seja. Se você, no caso, né, uma consultora de imagem e tudo mais, se aparecesse descabelada, sem batom, toda mal arrumada, quem ia confiar em você, né? Então a gente não pode só ser bom. Aquela coisa de, você tem que ser discretinho, tem que ser a pata, né?
que tem um ovo lá, que tem um monte de nutrientes, mas ninguém sabe que você é bom, tão bom assim, porque você não faz barulho da galinha. Por isso que o ovo da galinha é tão mais popular, né? Mas Tão bonito o aparecer. barulho, a gente tem que tomar cuidado com esse barulho que as pessoas às vezes entendem como, eu preciso fazer marketing pessoal, né? Eu preciso Hum, contar sobre mim, eu preciso falar as coisas. Não é você que tem que falar. São as outras coisas todas que tem que falar. Então, esse barulho, na verdade, ele é silencioso, tá? Não é você que tem que falar, olha, eu sou boa, tá? Presta atenção porque eu fiz isso, eu estudei isso. Não importa, não é você que conta, tá? Então, são todos esses sinais que estão junto com você, que estão colaborando para a tua mensagem chegar direito aonde ela tem que chegar. Tá? Então, isso a gente já começa a falar também de marca pessoal. tá. Então, bora lá. Eu não tenho nem muito o que falar. Acho que tá todo mundo assim, ó, na tela, querendo ouvir tudo que você diz, porque é um assunto super pedido, não só pelas mulheres. A maioria aqui das minhas seguidoras e das suas também, né, são mulheres, mas temos os homens também. Os homens também precisam prestar atenção, não é porque eles não passam maquiagem na maioria das vezes que eles podem ficar de qualquer jeito, aparecer brilhando, literalmente. Não tem que brilhar de outra forma, né? Não, com certeza. A gente tem aí o tom de voz também, né? A escolha do vocabulário, a modulação da voz também, o como você vai contar as coisas. Se você sai falando que tem uma metralhadora, né? Você já perde pontos aí também. Você tem que falar pausadamente, dando espaços, respiros, para a pessoa poder entender que você não é uma pessoa ansiosa, que você não está, né? Então, tudo isso você está fazendo. A gente faz escolhas o tempo inteiro, tá? Então, essas escolhas, elas não podem ficar no seu piloto automático. Você tem que ter comando delas. Então, para ter comando, você precisa conhecê-las, né? Então, você precisa saber o que significa uma coisa e outra para você poder fazer essa sua escolha de comunicação. Porque você tem que ter a sua intenção por trás. Então, não é simplesmente aqui, quando a gente está falando aqui de gravar vídeo, né? Não é simplesmente eu chegar lá, apertar lá o REC e sair falando, né? Pronto, passei meu recado. Não, você precisa tomar cuidado com todas essas coisas que estão envolvidas, né, à sua volta. Então, presta atenção aonde você está gravando, se não tem nada atrás que está denegrindo a tua imagem, está chegando, né, está contando uma coisa errada sobre você. Presta atenção à roupa que você está colocando, à iluminação que você está colocando, para ver se você vai ter clareza, né? Se você vai mostrar clareza. Porque assim, a gente mostra as sensações, a gente traduz as sensações que as pessoas têm em códigos visuais, né? Então eu tenho que traduzir em cores, em texturas, né? Na iluminação, tudo isso eu tenho que traduzir esses códigos visuais. Então, cores muito fortes transmitem um tipo de mensagem, cores mais suaves transmitem outra mensagem, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Mas como é que eu vou saber que mensagem que está transmitindo, Era isso né? que eu Já ia que falar. existem 1000 códigos. A gente tem, lógico, 1000 códigos e a gente tem treinamento para isso, né? Para explicar esses códigos, para dizer como você usa eles da melhor forma, para contar essa sua mensagem com a intenção né, da maneira correta. Mas o primeiro filtro que você tem que ter é a percepção, né? Então, qual é a percepção que você tem? Então, antes de você ligar e sair fazendo, se olha no espelho. O que você acha que você está transmitindo sobre você? Né? Qual é a percepção que você está tendo sobre você? O que você acha que você está comunicando? Olha em volta. O que esse teu cenário está comunicando? Que percepção, que sensação você está tendo? Se você não é bom para fazer esse filtro, chama alguém para te dar uma opinião. Né? Então, alguém que mora com você ou da casa, ou grava um pedacinho, manda para alguém que tem um pouquinho mais né, de olho para esse tipo de coisa. Presta atenção. Que sensação que você tá? O que você acha que eu estou transmitindo com essa roupa que eu estou tendo? Eu acho que você está muito séria. Eu acho que você está bem. Eu acho que você está transmitindo desleixo. Eu acho que você está transmitindo. Né? Então, o que vem do outro? Né? Se você não consegue fazer esse filtro. Então, nós estamos falando aqui de sensação e percepção só. Então, quando eu trago para este nível, fica um pouco mais fácil. Né? Sim. Lógico que quanto mais eu treino, mais eu consigo ter essa percepção mais fácil. Mas eu consigo ter um pouquinho mais de comando na coisa. Né? Então, eu consigo perceber o que eu... entendi agora. E outra coisa, observação. Começa a observar o que os outros estão transmitindo.
Então, vai olhar o que, que a outra pessoa está transmitindo no vídeo dela ou na vida dela, né? Ah, essa pessoa, ela transmite isso, isso e isso para mim. Você já sabe. Começa a entender. Ah, ela transmite isso, deixa eu tentar entender como que ela transmite isso. Ah, ela transmite isso porque ela tem um tom de voz mais calmo, ela transmite isso porque o cenário dela é tranquilo atrás de mim, ela transmite isso porque ela usa roupas mais claras. Enfim, começa a tentar entender qual é o padrão para as coisas. Né? Então, nós só estamos falando disso, que é sensação e sair do piloto automático. Esse que é o segredo. Né? Que é a coisa mais difícil do mundo, na verdade. Né? Eu sair do meu piloto automático e começar a prestar atenção nas coisas que estão à minha volta. Mas é esse o segredo. Quando você começa a fazer isso, você começa a dominar essa arte, né, de contar, de mandar mensagens, de contar coisas a seu respeito, e aí pronto, o mundo é seu, porque você já entendeu como que ele funciona, você está com a chave do tesouro, né, para entrar na cabeça das pessoas, que é através dessa percepção, dessa linguagem não verbal, e aí é só sucesso. Legal, agora sim, a gente quando faz os vídeos, geralmente, ainda mais em tempos de pandemia, nós estamos em casa. Então, é muito comum usar roupas mais confortáveis e pensar, o outro entende, o outro entende. Não entende não, né? No final das contas, na hora de colocar na balança a questão da credibilidade, você consegue transmitir a credibilidade até a sua autoridade com a sua linguagem não verbal, não é? Sim, porque o outro entende é uma coisa racional. O meu racional entende, mas o meu emocional está em conflito. Então, se eu tô vendo você lá, que tá, parece que você tá de pijamão, né? Tua casa toda bagunçada atrás de você, e você falando de um assunto sério para mim, falando de negócios ou explicando alguma coisa, querendo vender alguma coisa para mim, como é que eu vou querer alguma coisa? Né? Eu não tô à vontade, confortável para querer isso que você está me mandando, né? Simplesmente eu vou ignorar a tua mensagem. Então, mesmo em tempos de pandemia, que a gente está aí dentro desse ambiente mais restrito, dessa coisa do ninho, né? A gente não pode não pode deixar para lá. Porque, primeiro que essa coisa que acontece no nosso cérebro, né, essa diferenciação que a gente faz e esse entendimento, isso é uma coisa fisiológica de, sei lá, não sei quantos mil anos. Não é uma coisa que a gente. Ah, pandemia, todo mundo mudou, agora está todo mundo entendendo esse tipo de coisa. Mais ou menos, não é assim que a gente funciona, né? Lógico que esses limites precisam ser esticados. Por isso que existem os movimentos, por isso que existe essa coisa do vamos fazendo devagarinho, né? Até a gente esticar um pouco mais esse limite. Mas esse limite, ele está muito bem delimitado e principalmente para as pessoas que estão dentro do piloto automático, que é 99% das pessoas, é assim que elas enxergam. Elas só enxergam com o cérebro emocional as percepções. Então não adianta você falar, ah, ela vai me entender. Se a tua audiência está no piloto automático, que nem 99% das pessoas, ela não vai te entender, ela não vai conseguir fazer esse filtro que você acha que todo mundo está fazendo. Ah, eu faço isso, você faz mais ou menos, até a página 2, né? Porque vem vender uma coisa importante, sei lá, um curso caro, uma coisa importante falando desse jeito. Como é que você compra de uma pessoa né, que chega sem esse cuidado, uma coisa que não é... Lógico, se ela está vendendo uma coisinha baratinha, uma coisinha bobinha, tudo bem, né? Se for ruim, eu jogo fora. Mas se é um produto, se é um serviço que precisa de, né? Eu preciso, não, vou investir meu dinheiro, ou vou investir meu tempo, eu preciso ter um retorno disso. Então, eu tenho que ter esse sinal vindo do outro lado para mim. Olha, fica tranquila, eu sei o que eu estou fazendo. E não é na minha palavra que eu falo isso, né? Então, é em todo esse resto aí que chega contando essa história sobre mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas escolhas, porque essas escolhas, na verdade, elas vão colando na gente rótulos e formando a nossa marca pessoal. Então, essas coisas que a gente escolhe mostrar da gente, contar sobre a gente o tempo inteiro, elas vão lá botando, são como tijolinhos que vão colocando lá na nossa reputação. Então, se eu só apareço sempre desleixada, né, sem me preocupar com nada disso, eu tô passando minha mensagem, as pessoas entendem. Você também está colando em você este rótulo do ela não está muito comprometida, ela não está muito, né? Será que ela tem essa credibilidade toda? Você está colando tudo isso junto.
Então, sim. tem que prestar muita atenção no que a gente está colando na gente, né? A gente cola coisas o tempo inteiro. E se você não tem essa escolha, esse comando, as pessoas que colam em você, a partir do que você está passando para elas. Sim, isso é importantíssimo. Só dar um recado para a pessoa que está chegando agora. Eu tirei os comentários para que vocês possam ver com mais clareza tudo isso que ela fala, né? Ela fala sobre cenário, sobre acessórios e tudo mais. Como é que a gente vai enxergar tudo isso muito bem com os comentários? Então, deixa as dúvidas para o final. Como eu falei no início, essa live vai para o treinamento, ela vai ficar aqui só 2 dias. Depois ela vai para o destrave grave. Então, as dúvidas a Fernanda, claro, vai tirar no final. Mas eu tirei os comentários para não distrair, para vocês verem os detalhes. Agora, voltando aqui, né? Você falou, as pessoas colam em você. Você, uma vez, eu lembro que eu tinha uma reunião um pouco, que talvez pudesse ser um pouco conflituosa, e você me falou, opa, vá com contrastes de cores, né? Vai com preto e branco, alguma coisa assim. O que a gente pode falar sobre cores e também sobre estampas? Porque no vídeo, uma estampa que pode chamar mais atenção do que a gente, no caso, do que a nossa mensagem. Então, como é que a gente pode tomar cuidado com essa questão das cores e das estampas? Do mesmo jeito, percepção, né? Então, o que a gente tem que entender? As cores, elas geram... também, né? O que as cores as cores, transmitem? as cores geram comportamento, né? Em você e no outro. Então, quem usa a cor age influenciada por essa cor, né? E quem está interagindo com a pessoa que está usando também vai trazer um comportamento disso. Então, você tem que entender o seguinte, se eu quero, por exemplo, nesse caso que você falou, né? Eu quero transmitir força, segurança, e, sei lá, eu não quero ser interrompida, eu quero, né, ser autoridade naquela discussão, eu não quero estar trazendo nenhum tipo de interrupção para o meu trabalho, eu tenho que abusar dos contrastes, tá? Então, alto contraste que a gente fala. O que é o contraste? É o claro e escuro, né? Então, se eu trago preto e branco, cores muito contrastantes, né? Azul com amarelo, sei lá, cores muito contrastantes, eu trago essa força e eu trago também uma distância. As pessoas criam uma distância de mim. Então, isso é legal quando eu tenho essa intenção. Agora, se eu vou, por exemplo, gravar um vídeo que eu quero que as pessoas interajam. Ah, me conta aí o que você tá achando, me conta aí. Eu quero a participação das pessoas. E eu vou lá e me coloco toda formalzona, né? E toda nesse preto e branco, nessa estampona forte, em cor muito forte. O que vai acontecer? Você cria uma barreira com essa sua audiência. As pessoas não têm vontade de vir falar com você. Por quê? Porque existe mesmo uma barreira quase física ali entre você e o outro. Você está colocando essa barreira. Então, se eu vou dar um treinamento, eu não posso ir com cor berrante, eu não posso ir com contraste, porque as pessoas não vão participar. Mas se eu vou, por exemplo, eu sou uma advogada, eu vou para uma audiência. Eu não quero ser, eu quero, né, trazer a minha palavra ali, eu não quero ser discutida. Aí sim, ali é o lugar de você trazer isso, porque você estabelece essa autoridade e dá essa distância das pessoas virem questionar você. Uma reunião muito importante, onde eu não posso ser questionada, eu não quero ser questionada, eu quero passar meu recado e que ninguém discuta o assunto. Também usa isso. Então, você pode usar alto contraste, você pode usar cores muito fortes, você pode usar estampas muito fortes, porque tudo isso gera essa distância, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Se eu quero proximidade, eu tenho que trazer proximidade. Como é que eu trago proximidade? Com o contrário, né? Então, cores claras, cores mais amigáveis, né? Cores quentes, cores que fazem as pessoas interagir mais com você. Então eu vou fugir, por exemplo, de uma cor quente também, mas um vermelhão, que você tá aí hoje, mas no seu caso é diferente, tá? Você tá de vermelho aí, mas a gente quer aqui gerar um impacto, porque a cor forte também traz impacto, tá? Mas se eu estou indo, por exemplo, para um treinamento, se eu estou indo para alguma coisa, né, que eu preciso que as pessoas ali na hora, pessoas que eu não conheço, interajam comigo e tal, aí eu posso ficar meio, puxa, ninguém veio falar comigo hoje, por que será? Né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso também. A cor faz isso. O que ela gera em mim? A mesma sensação, tá? Que está gerando no outro, ela está gerando em mim. Então, cores mais fortes, elas vão me energizar também, né? Elas vão me fazer crescer. Ao mesmo tempo que elas me fazem crescer, então você imagina esse movimento, né? Se eu estou crescendo, eu estou assustando, né? O outro me vê com distância. Eu me vejo enorme.
super, né, empoderada, mas o outro me vê com uma certa, opa, ela tá grande demais, eu tô com um pouco de medo, né? Então, a gente tem que ir modulando isso à medida que eu quero essa interação com o outro ou não. Então, grandes contrastes, cores muito fortes, estampas muito fortes, a gente tem que tomar um pouco de atenção, tá? O momento que a gente está usando elas e a intenção que você está tendo com essa mensagem. Tá, a cor escura afasta também ou não? Eu, por exemplo, adoro cor escura, mas certo dia eu estava lendo, não, estava escutando uma colega minha falar, não usa, por isso que eu uso roupa clara e tal. Mas eu uso roupa escura. Isso é um problema para trazer essa proximidade também da audiência? Então, depende. Se a gente está falando aqui de vídeo, que você está mostrando só uma parte de você, né? Você não está mostrando você inteira, você está mostrando só uma parte, você tem que escolher muito bem isso que você está usando, né? Então, no seu caso, você já tem cabelo escuro. Se você coloca uma roupa muito escura, você vira aqui uma coisa só, assim, né? A gente não consegue separar esses elementos para poder montar essa sua historinha, né? Então, você acaba meio que apagando. É como se você passasse uma borracha, né? Uma borracha ali e você está deixando de contar alguma coisa com essa cor. Então, a cor escura, no caso do vídeo, dependendo de como é o seu contraste, você pode estar se apagando. Então, ela pode ser intencional, tá? Eu já vi muitas vezes fazer live ou fazer treinamento, principalmente os primeiros dias de workshop e tal, que eu tô chegando e tal. Às vezes eu me coloco de escuro para dar uma apagada, né? De propósito. Então, eu quero apagar para vocês me ouvirem melhor, para não se distrair com nada que eu tô trazendo, né? Então, presta atenção nesses acessórios, o que você vai trazer para você não criar distrações para o outro. Aí o outro só está prestando atenção na sua mensagem. Agora, se eu trago esse escuro sem a intenção, eu acabo tendo esse movimento aí de me apagar, né? E aí, se a minha mensagem não está forte o suficiente, se eu não tenho esse comando do resto que tem à minha volta, da minha voz, da minha mensagem, apaga tudo e você perde esse recurso. Então, a cor escura também tem que ser colocada como um ponto de atenção para você usar ela com intenção, tá? Se eu quero que as pessoas foquem em alguma coisa específica que eu estou contando, né? Então, a minha mensagem, e eu não quero que elas prestem atenção em mais nada, então eu não vou trazer uma distração. Ou se eu quero trazer força também, porque o escuro, preto, né? O preto, o branco também, ele traz poder, né? Então, quem se veste, por exemplo, todo de branco, por que médico se veste todo de branco ou se vestia? Né? Não é só uma questão de asepsia, porque também não é só médico, né? O Papa também, porque branco é poder. Então, eu tenho poder num preto total, e eu tenho poder num branco total, eu tenho poder numa cor, num monocromático vibrante, tá? Tudo isso eu trago esse poder, que é aquilo que a gente estava falando antes. Quando eu trago esse poder todo, eu afasto o outro. Então, a gente tem que entender qual é a minha intenção aí nessa mensagem. Tá? Então, percebam que tudo depende da intenção. O que eu quero comunicar com isso? E aí não é uma questão de pode, não pode. O que eu quero comunicar está de acordo, está me ajudando ou não está me ajudando. Legal. Bom, eu liberei os comentários. Se alguém quiser já fazer alguma pergunta, manda pra gente. Uma outra dúvida em relação aos vídeos, eu sempre converso principalmente com a mulherada, que brincos grandes, eles chamam a atenção. Eu vim com um grande de proposital, meu cabelo é grande, então ele apaga um pouquinho esse brilho todo. Se ele estivesse mais curto, apareceria. Mas vamos supor que ele fosse super colorido. Conforme a gente fala e balança muito, a pessoa não presta tanta atenção na mensagem e sim no brinco. Como é que a gente pode... Por exemplo, você tá com um super colar, né? Um colar enorme, mas ele é discreto. Apesar dele ser grande, ele não rouba a cena. Você consegue falar sem que as pessoas fiquem só fixadas nessa imagem. Como é que a gente pode dar essa dica em relação a acessórios? Porque tem gente que gosta de... Tem gente que não troca de brinco, né? Não, uso o mesmo brinco todo dia, o mesmo tudo todo dia. Tem gente que gosta de se enfeitar pra caramba. Então, qual é a medida para poder transmitir? Enfim, claro que cada segmento tem a sua particularidade, mas como é que a gente pode falar isso de uma maneira meio na média, assim? Bom, a gente tem que levar em consideração a personalidade da pessoa, né? Então,
isso vai dar 50% da coisa. Então, pessoas que têm mais essa personalidade mais extrovertida, mais exuberante, que gostam de usar acessórios, que gostam de, né, de trazer mais enfeites, eu tenho que considerar isso. Eu não posso falar para uma pessoa dessa, olha, bota um brinquinho minimalista, porque essa pessoa ela não vai se reconhecer ali, ela também não vai conseguir transmitir a mensagem dela adequadamente se ela não está reconhecendo a imagem dela, né, que ela está vendo ali do outro lado. Então, a primeira coisa eu tenho que considerar a personalidade. A segunda coisa é a mensagem, né? O que eu quero transmitir? Então, se eu estou trazendo um assunto muito sério, um assunto que eu quero, né, que eu preciso passar credibilidade, que é um assunto que, de alguma maneira, é mais tradicional, então, por exemplo, financeiro, ou que tem a ver com leis, né, com direito, ou alguma coisa de educação, alguma coisa que eu preciso trazer uma credibilidade muito, né, uma presença, uma credibilidade muito forte, eu tenho que tomar cuidado com o uso desses acessórios, tá? Justamente porque eles roubam a cena, né? E porque eles vão contar coisas sobre mim que talvez ali não seja o lugar adequado, né? Então, essa minha personalidade mais expansiva, mais, né, que gosta dessa exuberância, talvez ali não seja o lugar para eu estar contando sobre ela, né? Eu preciso, nesse lugar, ser um pouco mais contida para poder transmitir a minha mensagem de uma maneira mais assertiva. Então, essa é a medida, entendeu? É entre a minha personalidade e a mensagem que eu preciso passar. Qual é este balanço que eu tenho que fazer? Lógico que existe a parte estética, né? Eu também tenho a parte estética, que é quando eu tenho um contraste muito grande de cabelo, por exemplo, e eu uso um brinco mais aparecido, né? Ele está contando coisas, né? E ele também está mostrando ali tudo. E aí eu tenho que ter o quê? Equilíbrio e harmonia visual, né? Então hoje eu estava com um colar enorme, eu não podia trazer mais um brinco. Eu tinha que fazer esse contraponto, né? E o colar, por que ele não está tão aparecido? Porque ele está sobre a pele, no decote, encaixado no decote. Se ele tivesse em cima do branco, só ia dar ele, né? Então, existe essa medida que você também tem que ir fazendo. E aí, como é que a gente aprende tudo isso? Treinando, testando, né? Então, a gente tem que criar o hábito de ir testando coisas em você mesma. Então, pensa o seguinte, quando você vai querer ser fluente numa língua, como é que você faz? Você tem que estudar essa língua, né? Você tem que estudar, entrar num curso, estudar. De você é a mesma coisa. A gente se conhece muito pouco, né? Tanto internamente quanto externamente. O que me valoriza, como é que é o meu biotipo, o que eu gosto mais em mim, que cores que eu prefiro. A gente vai no piloto automático e vai deixando essas escolhas serem meio aleatórias, né? Ou a moda manda, fica essa plaquinha aí. Se estiverem gostando, manda um coraçãozinho pra gente saber. Ah, então tá bom. Então, ou manda a moda nessa coisa toda, né? E aí eu vou lá seguindo a manada atrás da moda, ou, né? Então eu vou seguindo alguém. Ah, fulano fez, eu vou lá e sigo. Então eu não me conheço e eu não sei por que eu faço essas escolhas. Eu vou sempre atrás de alguém. Ah, alguém tá fazendo lá na frente, eu vou lá e faço. Então, eu tenho que interromper esse piloto automático e começar a me conhecer mais. Ficar mais fluente em mim. E aí, como é que eu faço para ficar fluente em mim? Eu tenho que treinar. Então, treinar na frente do espelho, treinar. Que nem você ensina a treinar, fazer vídeo, tem que treinar para poder ficar boa. Você também tem que treinar, usar as coisas para você, usar as coisas em você para você ficar boa em você mesma. Né? Você ter segurança daquilo que você está usando, você ter segurança que aquilo é o melhor para você estar usando naquele momento, né? Que se você tem segurança que você está mandando a mensagem correta. Então, a gente tem que treinar. Tá em casa sem fazer nada? Vai treinar. Abre o guarda-roupa, vê lá o que você tem, como é que você usa diferente aquilo que você sempre usa. Né? Então, faz combinações novas, pesquisa coisas, vai buscar referências de coisas para você juntar com aquele repertório que você já tem e você fazer coisas novas. Então é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que ir treinando sempre para sempre estar trazendo
uma coisa nova sobre a gente, né? E aquilo que realmente represente a gente. Não você tá seguindo a modinha e saindo atrás de todo mundo. Até porque eu até trouxe aqui, né? A cartela de cores, cada um tem a sua. A minha sempre fica aqui pertinho de mim. E a gente sabe, a gente inclusive tem a mesma cartela, né, Fê? Inverno Brilhante. Por isso que a gente não pode seguir tanto a moda de olhos fechados. Porque, de repente, o que fica bom para Juliana Paz não fica bom para a gente, né? Tem tudo isso. A nossa pele recebe melhor alguns tons e cada pessoa tem que saber o que funciona para si. Por exemplo, eu tinha um terninho marrom. Sabe quando toda vez que eu fazia matéria com aquele raio daquele terninho, eu ficava batida, ninguém gostava de nada. Sabe aquela coisa que fala, não rolava? E depois que eu tive acesso a esse tipo de material, eu acabei ficando sabendo como é que funciona, né, dessa forma. Agora, assim, se conhecer e fazer escolhas, gente, a Fernanda combina amarelo com azul e vermelho e fica linda. É um negócio. Mas isso aí, essa combinação, ela é uma combinação de cores primárias, né? Então, isso funciona. Existem combinações, para vocês saberem, quais são as combinações que funcionam. Ah, eu não sei fazer combinação. Como é que eu faço para começar a combinar cores? Tem uma ferramenta que é muito conhecida de designers, de quem trabalha com cores, então, designer gráfico, arquitetos, que é o círculo cromático. Então, o círculo cromático é uma ferramenta que tem as cores todas distribuídas e tem todas as combinações que ficam já harmônicas juntas. Né? Então, lógico, existem 1000 outras diferentes? Existem. Mas se você não sabe por onde começar, o círculo cromático pode ser uma boa ferramenta, porque ela já vai te dar algumas combinações, que nem essa, vermelho com azul e amarelo, se você quiser combinar 3 cores, combinações complementares de cores. Então, você já sabe ali como você não sai, eu estou no zero, eu não sei como é que eu faço. O círculo cromático já te dá uma baita ajuda. Então, você pode baixar isso aí no Google, círculo cromático, baixa lá, guarda essa imagem no teu celular, e quando você quiser fazer combinações de cores diferentes, você já vai olhar lá o que já está testado e combinado, e que a gente já sabe que funciona. Né? Então, fica muito mais fácil para começar. E sair do óbvio, né? Assim, ousar. Porque quando a gente faz o treinamento com a Fernanda, ela tem uma tarefa, já vou até, não sei se eu poderia falar, mas que é passar uma semana sem usar preto, usar nada de preto. Aí todo mundo olhou, como assim? Não pode usar preto? Preto e calça jeans. Aí fica, como assim não posso usar calça jeans? Aí a gente descobre que no armário tem uma calça vermelha, aí a gente descobre que tem uma blusa roxa, diferentona, que combina com... Enfim, e dá pra ousar, né? Sair da zona de conforto e treinar o olhar, né, Fê? Porque às vezes a gente não tem tanta quantidade, tem muita gente que tem, mas algumas não tem. Eu sou mais minimalista. Mas ainda assim dá pra ter uma criatividade e sair do óbvio, né? Com certeza. E assim, você pode trazer cores nos acessórios, você não precisa trazer cores só na roupa, né? Fazer uma combinação coloridona, se isso não é a tua praia, se você não tem essa personalidade, né, de que gosta de aparecer mais. Então, usa uma roupa mais neutra, mas conta essa história, traz essas cores nos acessórios, né? No cinto, num lenço, na bolsa, no sapato, aproveita tudo isso. Porque o vestir, na verdade, não é só a roupa, né? A gente está contando coisas. E aí tem muita gente que me pergunta assim, né? Mas uma blusa a gente não pode olhar só uma peça, né? O que essa blusa vermelha transmite? Eu falo, depende. Depende de que você está, né? Qual o resto da combinação que você está colocando. Que acessório você combinou, como é que você fez teu cabelo, como é que você fez tua maquiagem, como é que é teu sapato, como é que é a parte de baixo da roupa, como é que é a proporção da roupa, né? É o conjunto que conta alguma coisa, não é só a cor. Então não adianta me perguntar, mas o que o amarelo com o roxo transmite? Depende de qual é a construção, né? A combinação que você fez de cor não conta só isso. Ela vai contar com o resto. Então, na proporção, no modelo, na textura, né? Nos acessórios todos que você está combinando, na tua postura também, porque não adianta nada eu botar uma roupa maravilhosa, uma cor super bonita, se a minha postura é encolhida, se eu não banco aquilo, né? Se eu não estou segura para levar aquilo adiante. Não sou eu ali dentro. Então, a tua postura, a tua atitude, na verdade, é o que carrega todo o resto.
Então, por isso que às vezes a gente vê até pessoas em uma camiseta branca com uma calça jeans e a pessoa tá, uau! Mas por quê? Porque ela banca aquilo, né? A atitude dela, na verdade, compensa o resto que ela não está contando. Então, se você tem atitude de sobra, você tem essa permissão. Mas se você não tem atitude de sobra, você tem que, não pode desperdiçar nenhum recurso, né? Você tem que usar tudo aí para poder, no futuro, você ter mais atitude também, porque isso é um ciclo, né? Se eu hoje não consigo ter essa segurança e essa atitude, essa roupa, né, essas coisas todas que eu estou colocando em mim, elas vão me ajudar a formar uma autoimagem mais forte, né? A me dar mais segurança, a melhorar a minha autoestima, para lá na frente eu, independente do que esteja colocando em mim, já ter essa atitude vindo de dentro para fora. Então, a nossa imagem alimenta a nossa autoimagem. Então, esse é um movimento muito legal da gente perceber também, né? Que a gente, aquilo que eu coloco para fora, volta para mim para alimentar a minha autoestima. Como é que volta? Teu cérebro está vendo, né? Então está registrando visualmente aquilo que ele olha no espelho e volta. E como as pessoas agem com você, volta para você também. Então você está tendo feedback do comportamento das pessoas. Então isso vai melhorando a tua autoestima, vai te dando mais segurança e vai deixando você mais confortável com você mesmo. Sim, a Cá Souza até colocou aqui, é verdade, tem que construir. Essa imagem, assim, do dia para a noite, a gente não consegue mudar completamente, colocar uns acessórios que a gente já tem aqui, ou com o passar do tempo a gente adquire, mas treinando o olhar e fazendo esse trabalho dia após dia, tirando do guarda-roupa aquelas roupas super confortáveis, mas que não nos representam mais, né? Que a gente tem a mania, não, eu vou um dia caber nessa roupa de novo, ou então, deixa aqui para eu usar só quando eu estiver em casa. Mas, gente, todo dia a gente tem que fazer story. Será que vale a pena sair no story com aquela roupa horrorosinha que não nos representa mais? Quando a gente entende isso, é libertador, né? E quem me acompanha há mais tempo viu, eu tinha 8 sacolas imensas aqui nesse sofá atrás de mim, que foram as doações por conta disso, né? Eu olhei, são coisas boas, mas que não me representam mais. Tchau, vamos liberar o espaço para coisas boas, né? E isso tem tudo a ver, porque a gente lida com imagem, não tem jeito. Cada vez mais a nossa imagem diz, né? E assim, as estatísticas mostram que a linguagem não verbal ela é equivalente a 93% da mensagem total. Então, somente 7% daquilo que a gente fala é levado em consideração que sai da nossa boca. Eu posso dizer, estou muito feliz. Né? Tem muita. Tudo mostra o contrário, né? Com uma carinha cabisbaixa, de repente, fica pior ainda a situação. Então, a linguagem não verbal é muito mais importante do que a gente imagina. É claro que para poder. Esses 7% da linguagem verbal precisam ser muito bem feitos, né? Precisam ser muito bem usados. Mas a linguagem não verbal ela é super importante para os vídeos, para uma reunião. Então, essas dicas que você deu, elas servem para tudo, para fechar um contrato, para atender um cliente pessoalmente, para uma reunião importante, para tudo, né? Não, com certeza, porque assim, você aplica esses conceitos nas tuas redes sociais, você aplica esse conceito aonde você, né, na tua interação offline também, né, atender cliente ou o que seja que você faça. Então, tudo isso, na verdade, essas escolhas todas que você faz para montar a tua marca pessoal, depois que você definiu a tua marca pessoal, por que que é importante esse primeiro passo? Porque eu preciso definir quem eu sou, aonde eu quero chegar, e aí eu vou escolher quais são esses elementos que vão me ajudar a chegar lá, né? Vão contar melhor quem eu sou e vão me ajudar a chegar lá. Então, isso aí é a construção da tua marca pessoal. Quando você sabe como é a tua marca pessoal, o que você quer para você consegue fazer todas as escolhas. As escolhas para você se vestir, a escolha para você gravar vídeo, as escolhas do que você vai fazer nas suas redes sociais, a tua foto do WhatsApp, como você vai lidar com as pessoas, o que é prioridade para você, o que é mais importante para você colocar ali, né, para chegar lá. E você elimina tudo aquilo que te atrapalha e que faz você andar em zigue-zague. Porque esse é que é o problema. As pessoas não sabem como elas chegam lá, então elas andam em zigue-zague. Então, a imagem pessoal, ela é só um pedacinho, né, da construção da tua marca pessoal. Não adianta só, tá bom, então eu vou me vestir melhor, eu vou achar que agora, né, vou arrumar essa parte aí visual e, meus problemas estão acabados. Não, ela é só um pedacinho, você precisa olhar o todo.
inclusive aonde você quer chegar, para você saber se essa imagem que você está construindo está fazendo você chegar lá. Porque o que que acontece? A gente vai na onda dos outros, né? A gente segue a manada por aí, e aí a gente fala assim, ah, eu quero ter cara de rica, eu quero ter, né? Eu quero... E aí você vai nesse eu quero ter, eu quero parecer, e você não quer virar aquilo, você quer parecer. Para você parecer já tá bom. E não tá bom só aparecer. A gente começa aparecendo, mas eu tenho que ter uma série de outras coisas que me ajudam e vão me levando mais lá na frente aonde eu quero chegar. Porque senão você fica a vida inteira lá só aparecendo. E acho que essa também não é a intenção, né? A gente precisa virar aquilo um dia. Então, não adianta só aparecer. A imagem pessoal é só um pedacinho. Sim, a psicóloga na Holanda está falando aqui, aquele ditado que a primeira imagem aqui fica faz todo sentido, né? E não existe uma segunda chance de você construir a sua primeira imagem, deixar a sua primeira impressão, né? Então é preciso estar sempre preparada em todos os sentidos para uma pessoa que você acabou de conhecer. Isso diz muito agora dessa coisa da pandemia, né? Justamente por essa coisa da gente estar mais destreinado em casa, né? De se vestir, de se arrumar, de sair, de interagir com as pessoas, de se comunicar com as pessoas, a gente ficou meio destreinado aí. E aí o que acontece? Quando eu tenho que fazer isso, eu meio que perdi o jeito. Não sei como é que eu faço. Aí eu vou desse jeito que você falou, né? Lá no começo. Ah, vou à vontade, confortável, que nem eu estava em casa. Só que você precisa saber o que você vai estar construindo. Uma coisa que é engraçada, né, que eu até estou para falar lá na minha página, que é a máscara. Foi um acessório que a gente teve que incorporar aí no nosso, né, nesse último tempo, e que ela trouxe uns efeitos colaterais muito significativos para a imagem, né, para a comunicação. A máscara é importante, não tem dúvida nenhuma, tá? Não é essa a questão que eu vou estar falando aqui. Mas quando a gente está falando de comunicação, a máscara, ela elimina boa parte da minha comunicação de expressão, né? Que é onde a gente faz mais, né? Então, tem aquelas caras e bocas, o sorriso que transmite muita coisa, então ela já elimina e eu fico sem essa comunicação com o outro. E aí, o que que acontece? Eu tenho percebido muito que as pessoas usando máscara, elas pensam que elas estão invisíveis. Percebe? Vai, anda pelo supermercado. Outro dia aconteceu isso comigo, eu fiquei chocada. Anda pelo supermercado ou em qualquer lugar, chega, olha para a cara das pessoas e vê se você faz uma menção de cumprimentá-las ou de qualquer coisa que seja que antigamente as pessoas faziam, né? Quando não se existia máscara, você cumprimentava as pessoas, você olhava no olho, você prestava atenção que tinha alguém ali. Agora não, eu botei a minha máscara, é como se eu tivesse vestido uma capa da invisibilidade, eu não preciso mais cumprimentar ninguém, eu não olho mais na cara de ninguém, porque ninguém está me vendo. Essa é a impressão. Ninguém está me vendo, então eu não preciso falar com ninguém, estou aqui escondida. Então isso me deixou chocada, porque eu que trabalho com isso, né, com comunicação, com imagem, como as pessoas estão perdendo o jeito, né, de se comunicar. Poxa, se eu não tenho mais o sorriso, eu vou ter que achar outro jeito de me comunicar com as pessoas. Com o olhar, né, com o gesto, mas eu não posso perder a minha educação, né? Eu não posso perder essa coisa de me relacionar com o outro. Então, é só um parênteses aqui, mas eu fiquei absurdamente chocada com essa coisa que a máscara trouxe aí pra gente também. Não sei se alguém já teve uma experiência parecida. Ah, com certeza, sim. A gente percebe que as pessoas, assim como a psicóloga também falou, se escondem atrás de óculos escuros. Agora imagina com máscara e óculos escuros. Aí parece que tá invisível mesmo, né? Ficou Agora, Joyce, invisível. super invisível. Né? Eu outro dia tava de máscara e óculos escuros passeando no centro da cidade, eu achei que eu não fosse, mas de longe uma amiga minha gritou Camila! Ou seja, a gente pensa que tá, mas não tá, não tem, não é por causa disso que as pessoas não vão nos reconhecer. A Joyce está falando aqui que até hoje ela sorri com os olhos, ela é uma graça, é minha aluna, já fez live comigo também, é super sorridente. E eu lembro que lá no começo, faz alguns minutos, ela fez uma pergunta em relação ao cabelo dela. Ela tem um cabelo bem, uma cor bem aberta, né, Joyce? Ruivona e tal. E ela falou alguma coisa de cabelo, cheguei. Eu lembro que ela deu uma até brincadinha assim. Como é que as pessoas conseguem equilibrar? Porque o meu cabelo é escuro. No caso dela, o cabelo dela tem uma cor um pouco mais aberta, um vermelhão, né? O que que a gente pode. É vermelhão? Tá vermelhão? Tá loiro, Joyce? Eu sei que você muda. Como é que tá o seu cabelo agora? Dá pra ver aí no avatar dela, não dá, Fê? Vou achar ela primeiro, peraí. O quarto recadinho, de baixo para cima, é a quarta mensagem. Até hoje eu sorrio com os olhos. Joyce Paulos.
Laranja. Hum, é. Laranja, já colocou aqui, já para ajudar. E é bem Então, aberto. provavelmente essa cor não é natural dela, né? Se é uma cor que veio de fábrica, porque assim, as nossas cores naturais, aquelas que vêm de fábrica, a gente não erra nunca, né? Então tem gente que não gosta, não se identifica com essas cores, mas em termos de harmonia de cores, as melhores cores são as cores que a gente veio de fábrica. Quando a gente resolve fazer intervenções, é interessante que a gente conheça realmente quais são as nossas cores, né, que valorizam exatamente aquela cartela que a Camila mostrou. Por quê? Porque as cores, além delas trazerem comportamento para a gente, elas também mexem com a nossa expressão. Então, elas podem envelhecer, elas podem derrubar a nossa expressão, deixar a gente com cara de cansada, elas podem deixar a gente muito abatida. Então, elas têm esse poder, né, de fazer isso com a gente também. Então, se eu sei o contrário, as minhas melhores cores, se eu conheço as melhores cores, eu consigo escolher cor de cabelo, eu consigo escolher cor de maquiagem, além da cor de roupa. Cor de cabelo é o mais crítico. Por quê? Porque cor de maquiagem, tá errado, eu consigo reparar mais rápido. A cor da roupa eu consigo corrigir com a maquiagem, mas a cor do cabelo, se ela tá errada, aí é um Tem até problema. aqui, ó. Por quê? Então, Na essa cartela cartela de tem até cores, tem isso, tem até quais são as cores, as melhores cores para você. E aí eu tenho que entender que, às vezes, tudo bem, eu quero ser ruiva, no seu caso, né? Ah, eu gosto do ruivo, mas aí vai ser um ruivo o quê? Vai ser um ruivo mais alaranjado, vai ser um ruivo mais avermelhado, mais avinhado? Que tipo de tom que vai ser? Porque eu posso ir mais para um quente, mais para um frio, dependendo de como isso vai reagir na minha pele. Então, primeira coisa é isso, a gente perceber se a cor do cabelo está ajudando, né, na minha expressão. Se você tem uma cor de cabelo e você repara que se você está sem maquiagem, lógico, se você não, né, não é tão. Não tem a pele já mais marcada, é mais novinha e a maquiagem não está dando conta, porque as olheiras estão enormes e tal, provavelmente o tom da sua cor está errado, tá? Então não quer dizer que você não possa ser ruiva, mas você tem que prestar atenção qual é o tom do ruivo que vai te valorizar mais, vai te ajudar a ficar mais luminosa, né? Ficar melhor num vídeo, ficar melhor sem precisar carregar muito na maquiagem e coisa e tal. Aí, olhando não só essa parte, né? Olhando a mensagem da cor, o que eu estou transmitindo com a cor, cores mais abertas, né? Mais vibrantes, sempre carregam essa mensagem também, né? Então, dependendo do que é o seu negócio, dependendo do que você trabalha, você sempre vai chamar uma atenção, uma distração diferente daquilo que você queria que as pessoas estivessem prestando atenção, né? Então eu vou estar chamando a atenção de repente do meu cabelo e as pessoas não vão prestar atenção no que eu estou contando para elas. Ah, não, eu sou designer gráfica, eu sou tatuadora, eu trabalho com arte, eu sou publicitária, eu trabalho com internet. Aí já é um outro caminho, né? Já tem mais essa permissão, que é o que a gente chama de dress code. Dress code não é só aquilo que você veste, né? Mas é tudo aquilo que você usa que vai te ajudar, que é mais adequado para um ambiente ou outro. Então, se o teu trabalho permite isso, que você seja, né, mais expansiva, que você consiga trabalhar acessórios e coisas diferentes sobre você, não tem problema nenhum. Agora, se o teu trabalho já é mais restrito e tal, e essa cor, ela não é a tua cor natural, dependendo da intensidade dela, ela está chamando uma atenção desnecessária ali e pode estar te prejudicando. Então, eu vou te contar uma história aqui de uma cliente, né? Não chegou a ser cliente, mas foi quase, eu estava num grupo de estudos e ela era uma psicóloga e tinha o cabelo azul. E aí ela falava que ela não estava conseguindo cliente, que ela não estava conseguindo, que as pessoas quando não fechavam com ela e que não estava conseguindo. Eu falei, mas o que você acha? Ela era psicóloga infantil. Você, como mãe, vai escolher uma pessoa, eu não estou falando das credenciais dela, tá? Estou falando daquela questão do confiar. Você vai escolher uma pessoa para cuidar da saúde mental do seu filho, que é uma coisa muito importante e crítica para você. Aí você vai lá e se depara com uma pessoa de cabelo azul. O que você imagina? O que o teu inconsciente processa? Independente de você ser uma pessoa que é evoluída ou não é evoluída, ou preconceituosa ou não é preconceituosa.
teu inconsciente processa o seguinte, opa, não era isso que eu esperava, né? Não era isso que eu esperava deste cargo, não era isso que eu esperava desta posição. Então, eu preciso prestar muita atenção nessa mensagem que eu estou passando errada. Então, olha só, ela não conseguia cliente por causa disso. O cabelo dela, que era uma coisa tão boba, tão, né? Se ela mudasse a cor do cabelo ali, ou se ela mudasse a abordagem dela. Então, assim, tudo bem, eu não quero mudar a minha imagem, isso faz parte da minha personalidade. Mas então é assim, você só vai conseguir aqueles clientes que se identificam com isso. Então, eu tenho que entender isso também, né? Por isso que é importante, quando a gente constrói a nossa marca pessoal, a gente saber a nossa personalidade, o que a gente quer para a gente poder escolher esse nosso público. Então, quando eu vou escolher a minha persona, eu tenho que levar em consideração como eu sou, e não só quem eu quero. Ah, eu quero um monte de gente aqui, né, o meu produto é caro, um monte de gente que pode pagar ele. Tá, mas se essas pessoas não vão se identificar com a sua imagem, com a sua figura ou com o seu produto, acabou. Não adianta você querer. Sim. A Ivani, ela é enfermeira e ela também lá atrás, junto com a Joyce mais ou menos, ela comentou sobre o uso da cor pink em todas as coisas dela, se isso ajuda ou não. O que o pink combina com enfermagem? Não? Como é que a gente pode dizer para ela, assim, para dar uma força nela? E para todas as pessoas que usam o logotipo, até porque nem sempre a marca, o nosso logotipo precisa ser a nossa cor principal, né? Os meus logos são todos laranjas e eu tô desapegando ultimamente dele. O que você tem a dizer do pink com a enfermagem? Então, o pink, ele sempre vai trazer uma conotação mais feminina, né? Então, se ela faz algum tipo de trabalho voltado ao público feminino, o pink pode ser interessante. Agora, se não existe esse nicho, né? Se ela atende todo mundo, ou se não tem, ou se de repente é voltado mais para idosos ou coisa assim, o pink pode atrapalhar, sim. Porque é isso, o pink traz uma força, uma vitalidade e uma coisa muito ligada ao feminino. Então, dependendo do que eu preciso desse profissional, se é um profissional para ficar cuidando de idoso, né, uma coisa que eu quero uma coisa mais tranquila, mais relaxante, o pink atrapalha. Então, depende do que é exatamente esse trabalho, né? Não é especificamente pink com enfermagem. Depende de quem é que está consumindo isso do outro lado, né? Do tipo de público que é, da sensação que eu preciso causar nesse público. Então, pense o seguinte, se toda a minha comunicação visual, todo o meu consultório, todas as minhas coisas, meu jaleco, tudo isso é pink. Qual é a sensação que você está causando nas pessoas que estão interagindo com você? Você está trazendo uma excitação demais para um momento que talvez precise ser mais sossegado, né? Quando a gente está falando de enfermagem, a gente está falando de procedimentos, às vezes, de uma coisa que a pessoa já está com medo, já está... Então, você tem que prestar atenção na dose, tá? A logomarca pode, uma coisa ou outra pode, mas aquilo que você interage diretamente com o teu paciente, com o teu público, né, direto ali, você está trazendo talvez uma excitação que não é o que o momento pede, né? O momento pede um pouco mais de calma, principalmente no contato ali presencial com as pessoas, elas precisam sentir um pouco mais de segurança, de calma, de tranquilidade, é isso que elas esperam de você. Né? Então, se você traz uma coisa muito irritativa, muito exuberante demais, muito vital, né? Vitalidade demais, energia demais, você está trazendo uma excitação desnecessária para esse momento. Tá. Tem gente falando aqui, quando a gente estava falando sobre cor, sobre ficar com olheiras ou não, né? Tom de roupa que combina mais com a nossa pele e tal. Teve gente falando, eu quero saber a minha cartela, dá para fazer teste da cor online? Não tem como fazer online, né, Fê? Então, esse tipo Não, esse é um trabalho específico, né, de coloração, que você coloca um negócio aqui com as cores. Fala um pouquinho mais sobre isso, que eu sei que você faz, que eu fiz o meu com você. Esse a gente chama de análise de coloração pessoal, tá? Tem alguns lugares que chama de colorimetria. Exatamente, só dá para fazer presencial. Se alguém vender para você online, ele não vai ser tão fiel, tá? Porque ele é exatamente com o que você está experienciando ali naquele momento. Então, a gente coloca diversos tecidos, precisa ser numa luz adequada,
e quando eu faço online, por exemplo, eu mesma vou tirar minha foto e vou mandar para alguém fazer isso. Por que que não funciona? Porque eu não sei a iluminação que você usou, se foi adequada, se tem uma iluminação certa, com a temperatura correta, para a gente poder neutralizar, né? Que é uma coisa que tem que ser neutra, para eu poder saber realmente o que você é, qual é a influência das cores em você, sem nenhuma outra influência. Então, se você faz isso numa luz muito amarelada ou muito azulada, já vai distorcer tudo isso. Então, tem que ser feito por um profissional, tá? Que tenha sido treinado para fazer esse teste, tem um equipamento certo, não é qualquer coisa que a gente faz, põe aí uma cor, outra, não. É feito, tem toda uma ciência por trás, porque nós estamos falando do quê? A gente está falando de física, né? A gente está falando de refração de luz, né? Então, tudo isso, esse efeito que as cores têm na gente, tem a ver com refração de luz. Então, lógico, se eu uso as cores no dia, vai ter um efeito em mim. Se eu uso essas cores à noite, vai ter outro efeito em mim, né? Porque eu tenho mais ou menos luz. Porque eu tenho uma luz que está me ajudando ou está me atrapalhando, além da cor certa. Então, tem que ser feito com um profissional, tá? Não dá para fazer online, tem que fazer presencial. Se você... eu atendo em Santos, mas se você está fora de Santos, você pode procurar profissional aí na tua cidade, que vai conseguir te atender, tá? Porque tem que ser feito com os instrumentos certos, do jeito certo, porque entende daquilo, tá? Agora, mais importante, que eu acho, pelo menos, mais importante do que você saber a sua cartela, é você saber para que essas cores servem, né? Qual é o comportamento que elas geram. Porque assim, se você usa uma cor que não te favorece, você passa uma maquiagem e você dá uma disfarçada nessa cor. Agora, se você usa uma cor que não está te favorecendo no seu comportamento ou no comportamento da outra pessoa, aí é um desastre. Não dá para a maquiagem não corrige. Então, é muito mais importante você entender as intenções, né? O que a cor transmite, o que essa cor está dizendo sobre você, que comportamento ela está te trazendo, que comportamento ela está trazendo no outro, do que exatamente se ela está deixando você mais, né, com a expressão mais descansada ou não. Então, assim, é como eu penso, fazer análise de cores só não adianta. Você tem que fazer análise de cores e entender o que está por trás dessas cores. Tá? Então, isso é mais importante do que você saber qual é a tua cartela. Legal. E a Luziane até comentou se a iluminação ela favorece ou não. Tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, né? A iluminação ela é importante durante o teste de coloração, mas ela também é importante, por exemplo, para gravar, a iluminação é vital, né? Eu sempre faço esse exemplo. Olha só, eu sem luz aqui. Não tem condição, né? Então, a iluminação, ela valoriza as suas escolhas, no caso das roupas, dos acessórios, e é vital para poder transmitir. É um dos três principais pilares do início, né? Você tem que ter uma boa câmera, tem que ter iluminação e tem que ter um áudio interessante. E a iluminação automaticamente funciona também para valorizar ou para mostrar que foram feitas erradas as suas escolhas de roupa e cenário, né? Com certeza. E assim, a temperatura da iluminação também é importante, né? Porque se eu coloco ela quente demais ou fria demais, está distorcendo a minha cor de pele. E isso está sendo o quê? Uma coisa que está distraindo, né, da minha mensagem. Então, eu posso ficar meio esverdeada, ou meio azulada, ou meio alaranjada, e aí aquela pessoa não consegue prestar atenção no que eu estou dizendo. Porque ela fica ali só incomodada com aquele ruído. Isso é um ruído que a gente fala, né? Tudo que está em desacordo, a gente chama de ruído. Então, esse ruído, ele tira o foco da atenção. Então, é isso que você falou também. Se o áudio está ruim, a pessoa não consegue prestar atenção. Se a iluminação está ruim, a pessoa não consegue prestar atenção. Se tem alguma coisa ali que está em desacordo com a mensagem, a pessoa não vai conseguir prestar atenção na tua mensagem. Então, você tem que eliminar todos esses ruídos para você poder ter uma mensagem mais assertiva, que chegue exatamente como você quer, né, com a tua intenção. Muito bom. Ó, o mundo não se norteia apenas pelo nosso gosto, há de ser equilibrado, né? A Cá Souza falou aqui. A psicóloga na Holanda diz, no consultório sempre me preocupo com cores e estampas para não mudar o foco dos pensamentos do cliente. Tento estar sempre mais neutra. Pô, para psicóloga, né? Seria... Isso é um na Holanda onde? Você teve lá comigo já? Porque eu já tive na Holanda, já fiz palestra lá, já fiz curso. Você já teve comigo em algum encontro?
Eu Conta acho aí que pra veio. mim, se você Responde já aí pra teve. gente, psicóloga. Eu acho que veio de você. Pelo menos se foi seguidora minha, nova aqui na live. Eu adotei um novo corte depois que a minha filha nasceu e não me vejo mais naquele modelo de cabelo anterior à maternidade, a Cá Souza falou aqui. Eu tô precisando também. Mas a maternidade, ela faz isso, né? É mais prático você cortar, porque fica mais... você não tem tanto tempo para fazer uma hidratação e tudo mais. E no final das contas, acaba trazendo outras mensagens, tá? A gente trabalha até com os arquétipos, né? Fala um pouquinho Sim, mais sobre isso. porque assim, alguns momentos na nossa vida, né, principalmente na vida de mulher, a gente tem alguns momentos que a gente para fazer balanço, né? E a maternidade é um deles. Então, a maternidade é um ponto que a gente muda um monte de coisa na nossa imagem também, não só para a gente se adequar a esse novo papel, né? Mas para a gente também saber como é que a gente tem a gente de volta, porque a gente meio que se distancia um pouco da gente, a gente fica um pouco meio perdido, né? Não sabe mais quem a gente é, que a gente faz. Então, a gente acaba trazendo algumas outras coisas para a gente tentar também se entender nesse novo papel. Então, eu conheço muita gente, eu também tive essa mudança quando minha filha nasceu, cortei cabelo, curtinho. Não só vem essa coisa da praticidade, né? Mas também de você tentar se encaixar nesse novo papel. Então, é importante a gente entender que essas mudanças que acontecem na nossa vida, né? Então, maternidade, separação, mudança de emprego, mudança de cidade, crise dos 40, crise dos 30, crise dos 50, crise dos 60, todos esses são marcos na vida da gente, né, principalmente na vida das mulheres, onde a gente se questiona, a gente para fazer um balanço. E esses são momentos muito bons para a gente fazer essas mudanças, né? Porque aí a gente começa a ver o quê? Exatamente esse balanço. Quem eu fui até agora, ok, eu quero continuar assim ou eu quero fazer algum ajuste? Né? Então a gente precisa parar, avaliar, ver o que aconteceu até agora, o que vai acontecer dali para frente, para poder saber o que eu continuo carregando. Né? Então imagina que você tem uma mochila, que é a tua mochila, né, que você leva na tua vida toda, teve coisa que fez sentido lá nos 20 anos, mas você não precisa continuar carregando agora. Né? Nem adianta você carregar, você está carregando um peso desnecessário, às vezes é um peso que não é nem teu, larga, tira, arruma essa mochila de novo, tira o que não te interessa para agora, põe coisas que vão te ajudar dali para frente. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Né? Esse é o trabalho que eu faço. É a gente parar para olhar essa tua mochila de vida aí, o que você já trouxe até agora e o que você quer continuar carregando. Não só na tua imagem, no teu comportamento, né? Na tua comunicação, a gente vai olhar tudo. A gente vai ver quem você quer ser ali na frente. Né? Não adianta olhar só a roupa. Então, a gente tem que olhar tudo, olhar tudo que você está carregando. Teus sentimentos, tuas emoções, as coisas que você trouxe até agora, né, as suas experiências, o que você vai continuar levando que vão te ajudar a chegar onde você quer. Então tem que arrumar essa mala de tempos em tempos, hein? E a mesma coisa o guarda-roupa. O guarda-roupa é uma representação disso também, né? A gente precisa olhar o guarda-roupa. Então tem gente que se orgulha, né? Ah, eu tenho coisa no meu guarda-roupa dos meus 15 anos, 20 anos. Legal, se o teu corpo não mudou, você consegue até usar. Mas faz sentido para você? Né? Aquilo te representa ainda? Você continua sendo aquela mesma pessoa que usava aquilo quando você tinha aquela idade? Né? Então, é a mesma coisa cabelo. Faz sentido você continuar com o mesmo cabelo de 30 anos, 40 anos? Será que não é hora de você olhar quem que você é hoje, quem que você quer ser, e escolher melhor essas coisas para contarem melhor essa história? Porque isso, na verdade, isso é um apego, né? Que a gente fica lá naquele momento passado achando que uma roupa ou um corte de cabelo vão fazer a gente viver aquilo de novo. Só que não vão, né? Aquilo, na verdade, só é como se fosse uma âncora que a gente está carregando ali e que não deixa a gente chegar mais longe. Então é hora da gente soltar isso, deixa aí, já teve seu momento, e aí você começa a ficar mais leve para trazer coisas novas. Né? Se você não tem espaço para o novo, como é que você vai querer trazer coisa nova para sua vida? Não tem espaço. Tá cheio de entulho, tá cheio de velharia. Então, libera isso para poder ter espaço para o novo. Até energia, né? Você falou de cabelo, eu lembrei do guitarrista do Queen, que é, é o mesmo cabelo há, sei lá quantos, 50 anos. E realmente Você aquilo é vê? um apego, mas tudo bem, tá? Até tem a ver com a construção da marca pessoal dele, o que significa 0,0001% da população, que até
teria uma justificativa para manter esse cabelo. Deixa eu falar que a Livre Sua Mente colocou assim, comecei a gravar vídeo do jeito que os empresários do marketing orientam. Gravar na frente das câmeras quem você é, na verdade, para criar conexão. Terei que repensar tudo. Então, essas dicas aqui, elas refletem, todas que nós demos hoje, refletem diretamente no seu comportamento. E se ficar, hoje não é o tema, mas ficando aqui comigo, certamente eu vou te passar muitas dicas para que você destrave e grave de uma forma que te faça se conectar com a sua audiência. A psicóloga Nolanda está dizendo aqui, estive sim em um workshop no salão do Gleiton, mas não tive tempo de fazer. Ah, que legal. Então, tava muito assim, Me manda um alô depois, então, para eu lembrar de você. Mas isso que você falou, Camila, isso tem a ver com autenticidade, né? Isso que essa pessoa aí, esqueci o nome dela, falou agora, né? De que vou ter que repensar o que eu faço, como é que eu gravo esses vídeos. Então, tem uma diferença muito grande, né? Que as pessoas pensam que ser autêntico é eu sair sem filtro, fazendo qualquer coisa, liga a câmera aí e sai fazendo. Isso não é ser autêntico, tá? Isso aí é você ser sem filtro. Você tem que ser autêntico, sim, mas você tem que ser autêntico de uma forma estratégica. Então, a estratégia você nunca pode abrir mão, que é exatamente as escolhas que você está fazendo. Porque, assim, eu tenho uma série de coisas sobre mim que eu posso contar e ser autêntica. Mas faz sentido eu agora aqui sair abrindo um monte de coisa que não tem nada a ver? Então, eu tenho que escolher essa minha autenticidade também. O que eu vou trazer aqui agora? Né? Então, ser autêntico não é ser sem filtro. Então, essa é uma coisa importante para frisar também, que você precisa ter autenticidade, porque tem que ser você ali para poder conectar realmente com essa sua audiência, mas você tem que escolher muito bem, estrategicamente, o que você está contando sobre você, tá? Para você poder montar essa tua marca pessoal, formar uma marca pessoal, né, forte, que te represente, e que aí sim se conecte. Porque as pessoas não vão se conectar com esse teu comportamento. As pessoas se conectam com a tua marca pessoal, que é o conjunto. O que você disse hoje, o que você disse amanhã, o que você disse ontem. É o conjunto, né? Não é só uma coisa pontual. Então, para eu me conectar mesmo, eu tenho que ter consistência, coerência, constância. Aí eu faço os outros se conectarem comigo. Né? Então, essa autenticidade, ela tem que ter isso. Esses três palavrinhas aí. Consistência, coerência e constância. Tá? Isso é a base de uma marca pessoal. Muito bom. E estratégia, né? E estratégia, sim. A Caçouza tá colocando que ela é viciada em jeans e percebeu que quer modificar o guarda-roupa por mudança dela mesmo, né? Então é isso mesmo. Mas assim, eu também gosto muito de jeans, só que o jeans pode ser usado de várias formas, né? Até pegar do marido. A Fernanda, gente, descobriu aqui na minha casa, quando eu fui dar uma palestra super importante em São Paulo, que as minhas calças jeans, isso eu acho que eu nunca contei pra ninguém, elas estavam meio normaisinhas demais. Aí a gente foi no armário do meu marido e eu descobri que a calça dele serviu em mim e que ficou super legal. Tanto que ele acabou até me dando. Ele falou, ficou melhor em você do que em mim. A gente deu uma dobradinha e lá fui eu pra palestra vestida de roupa do marido. Então tem que sair. Então, tá vendo? Isso aí é quebrar paradigmas, né? Então, por que eu não posso ir olhar a roupa do marido? Por que eu não posso olhar a seção masculina, né, de uma loja de departamento? Por que eu tenho que usar aquilo sempre daquele jeito? Por que eu não posso usar uma blusa virada das costas para frente? Por que eu não posso usar um lenço na cintura como um cinto? Então, a gente tem que questionar também, né? Por que eu tenho que usar sempre aquilo do mesmo jeito, sempre, só porque algum dia eu aprendi assim? Então, tem que desconstruir isso, né? Quebrar paradigmas, invadir o armário do marido e outras coisas. Muito bom. A Fernanda tem uns posts também com roupa de... Nossa, tem perguntas! Cadê? Não, eu não vou conseguir ver tudo isso que está misturado na minha caixinha de perguntas. Mas você vai na seção masculina de uma loja e tudo mais, você colocou, né, bermuda masculina, às vezes a parte de cima da seção masculina colocada de uma forma um pouco diferente. Imagina, eu usava lenço no pescoço quando eu era adolescente. Aí eu conheci Fernanda, eu olhei e falei, nossa, mas que coisa charmosa, né? Ficou diferente, então assim, a gente consegue resgatar, fazer uma releitura. Pode até ser aquilo que você era lá atrás, mas de uma forma, assim, feita uma releitura, né, para trazer para
o momento atual, não só do mundo, mas principalmente da nossa cabeça, nossa idade, nossa personalidade. Ai, esse papo daria mais umas 5 horas, né, Fê? Fala pra mim. Vou marcar outra. Vamos marcar outra. A pergunta que é para nossa live é da Júlia Brandão. Quando eu falo com o idoso, eu percebo que eles não gostam do preto. O idoso é diferente, assim? Eles têm essa particularidade, assim? Então, você pensa o seguinte, né? O preto, ele está muito associado à morte, né? Ele está associado a uma coisa de funeral, né? De roupa, de, enfim, está muito associado, principalmente para quem é mais antigo, né? Talvez a gente mais jovem, tá, não tenha essa conotação porque a gente não, mas está associado a viúvo, né? Roupa de viúva, a roupa enfim. Então tem essa carga aí por trás que uma pessoa de mais idade, a primeira coisa que vai bater no inconsciente dela é esse, porque a experiência dela com o preto é essa, né? De perda, enfim, de finitude, de perda. Então, preto realmente não é uma cor legal para você tratar com os idosos. Então, eu sugeriria para você lidar com essas, né, com pessoas de mais idade, para você usar tons mais suaves, cores mais clarinhas, assim, para você abrir uma proximidade, né? Para você abrir uma proximidade, para você trazer mais leveza, para você trazer mais suavidade, né? Para você trazer um pouco mais do cuidado. Então, abrir para a cor um pouco mais clara. Agora, se a sua personalidade, se você não gosta de cores mais clarinhas e coisas assim, tem que achar então qual é este meio do caminho entre contar quem você é e ter essa proximidade com o teu público, né? Então, precisa fazer um trabalho aí para você entender melhor como que você faz isso para você, no seu caso, para você poder se reconhecer também, porque se eu não me reconheço no meu uniforme de trabalho, né, então eu sou obrigada a usar um uniforme todos os dias, e eu não gosto daquilo, aquela cor eu acho horrorosa, ou aquele modelo, ou enfim, eu detesto aquilo tudo, porque aquilo não tem nada a ver comigo, é como se eu, quando fosse trabalhar, eu me deixasse em casa, né? Eu deixo a minha personalidade em casa, eu me deixo em casa e eu vou só cumprir a obrigação. Eu não vou estar lá 100%. Então, eu preciso me levar junto. Como é que eu posso me levar junto? Eu vou ter que pegar os outros elementos do vestir, que eu tenho uma permissãozinha para mostrar um pouco mais quem eu sou, então eu vou usar no meu cabelo, no brinco, nos acessórios, que se eu puder usar colar, anel, essas coisas, cinto, se eu puder, sapato. Em algum lugar eu vou ter que contar um pouco de mim, né? Para eu não me sentir exatamente tão contida, restrita, não me reconhecer. E aí o que acontece se acontece isso? Eu não consigo desempenhar bem o meu trabalho, eu vou achar um saco esse meu trabalho, eu vou querer ir embora, eu vou querer sair, eu fico só contando as horas para dar o horário de ir embora. Então, não é uma coisa que eu conecto, né, comigo mesma. Então, é importante também a gente observar isso. Se você hoje não tem motivação no teu trabalho, não consegue... Observa também se aquela coisa toda está representando você, né? Se o teu uniforme, o ambiente, tudo isso representa você ou se você precisa fazer uma mudança. Às vezes a gente precisa, não tem jeito, né? Para a gente ser feliz, para a gente alcançar nosso potencial, às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Aliás, às vezes não, sempre a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E mudar é bom, sair dessa, a zona de conforto, ela só é quentinha, ela não é confortável. Depois que a gente sai, anda para frente, olha para trás, fala, olha o tanto que eu já caminhei, ela é muito poderosa, né? Falar, ainda bem que eu saí de lá, ainda bem que minha mochila tá mais leve, Fernanda tá me ajudando a deixar minha mochila mais leve. Enfim, ainda bem que tantas coisas acontecem, né? Porque o conhecimento está aí para a gente se jogar, aprender e andar para frente, né? O importante é a gente sair, porque a teoria é uma coisa. Você estudar, você assistir essa live, ou você assistir o meu treinamento, você assistir o treinamento da Fernanda, tudo bem, legal, mas você absorver e executar muda completamente o jogo, né? Não, só conhecimento, uma informação, né? Só vai virar conhecimento depois que você assimilou e você executou ela, porque senão ela é só uma informação. E aí a gente fica colecionando informação, né? Sim. Colecionando, 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 e não consegue botar nada para rodar. Então, escolhe um caminho e vai. Vai na fé, não olha para trás. Não é que não é, eu vou ver se vai dar certo, não, vou tentar até dar certo.
porque só não dá certo quem desiste no caminho, né? Aquele finalzinho motivacional. Legal, Fê, obrigada. Olha, 1h20, a gente não parece que passou tudo isso, né? 1h20 de conversa. Foi super rico, eu acho que deixou bugada aí a cabeça de muita gente, tá saindo fumaça nesse momento, mas espero que tenha ajudado. Acho que não ficou nenhuma dúvida, eu passei aqui novamente as perguntas. Tinha uma outra pergunta, mas que você já respondeu no contexto, então não deixamos ninguém sem resposta. Qualquer dúvida, entre em contato com a Fernanda, fernandabarroso.consultoria, é o arroba dela, né, Fê? É isso, né? Isso. Quem quiser pode me mandar direct. Ficou alguma dúvida? Manda lá que a gente conversa, tá? Ou quer entender melhor o trabalho? Estou à disposição. Legal. E eu vou continuar o meu trabalho com essa mulher e vocês vão ver a mudança, a minha mudança aqui. A psicóloga está falando aqui, vamos queimar o guarda-roupa. Não, primeiro você tem que fazer compras no seu guarda-roupa. Ninguém joga nada fora antes de fazer isso, né? Tem que olhar tudo e aí ver o que que fica e o que que sai, né? Não vamos pro desperdício também. Dá para fazer até releitura de uma peça, né? Fazer uma mudança, mandar na costureira, ajustar alguma coisa antes de queimar. Mas depois você Com doa. certeza, com certeza. O que não te representa, você doa. Legal, Fê, obrigada. Com certeza teremos a parte 2 desse papo aí. Vamos deixar o pessoal absorver tudo isso que foi falado. E aí a gente marca outra mais lá na frente. Mas super obrigada, foi sensacional. Vocês gostaram? Quem gostou, dá um feedback aí pra gente, porque achei que foi, na minha opinião, ó, eu vou até levantar 2 plaquinhas aqui, ó. Ah, eu não tenho plaquinha. Essa é a que vale. É. Quem quiser tirar print, a hora do print é agora. Vamos dar um sorriso, deixa eu tirar os comentários aqui. Quem quiser dar um print e postar que assistiu a live com a gente e dizer dessa aula incrível que a Fernanda deu. E aí você marca a gente para que as pessoas consigam vir aqui e assistir também, que eu vou deixar por 2 ou 3 dias aqui no máximo. Não, um sorriso para o print. Deu? Gente, obrigada a todo mundo que ficou aqui. Fê, obrigada novamente. Quer falar mais alguma coisa? Não, só que eu estou à disposição e que eu adorei. Se me deixarem, eu falar, ficava aqui até 10 horas falando. Eu adoraria, todo mundo adoraria também, mas combinando com antecedência, ó, fecha, traz o jantar, traz uma garrafa de 2 litros de água, que ficaremos aí uma maratona com a Fê. Da próxima a gente combina. Obrigada, viu? Um beijão. Então tá.